Olá galera, vamos lá, continuando meus feras, vamos legalzinho, beleza? Fechamos o primeiro capítulo, soluções, agora na sequência capítulo 2 de Físico-Química, galera, propriedades coligativas, um assunto legalzinho da gente trabalhar com ele, tá? É um assunto que é praticamente, galera, teórico. Então, peguem legalzinho o módulo, vamos na página 15, capítulo 2, e vamos começar a trabalhar propriedades coligativas, tá? Meus feras, quando a gente trabalha propriedades coligativas, nós trabalhamos quatro propriedades. Só que, a princípio, não iremos trabalhar nenhuma delas agora. Já a gente trabalha com elas. Só que antes da gente trabalhar as quatro propriedades coligativas, a gente primeiro, meus feras, a gente precisa trabalhar esse tópico, conceitos importantes. São dois conceitos, beleza? Muito importantes que nós precisamos entender agora para que depois a gente compreenda legalzinho as propriedades coligativas, tá? Primeiro conceito, galera, destaquem legalzinho aí no módulo. Pressão de vapor de um líquido puro. E aí nós temos esse conceito. Trata-se de uma força produzida pelas colisões entre as moléculas de uma substância na fase de vapor, tá? Então, pressão de vapor, força produzida pelas colisões entre as moléculas de uma substância na fase de vapor. Galera, no nosso módulo, nós temos um espaçozinho legal aí embaixo para a gente trabalhar esse contexto de pressão de vapor, tá? Venham legalzinho aqui comigo, prestem bastante atenção na explicação e aí depois vocês vão anotar tudo, beleza? Galera, vamos supor que eu e você, nós temos um recipiente, beleza? Então, nós temos aqui um determinado recipiente. Belezinha. Tá aqui ele, galera. Aí vamos supor que dentro desse recipiente a gente coloque um líquido que é volátil. Lembrando que substância volátil é substância que evapora. Por exemplo, a água, o éter, o álcool, a acetona são exemplos de líquidos voláteis. Então vamos supor, galera, que eu e você pegamos esse recipiente e agora dentro desse recipiente nós vamos colocar um líquido que é volátil, belezinha? Então nós temos aqui, galera, esse líquido que é volátil, tá? Certinho? Vou anotar aqui. Líquido volátil. Então, como esse líquido, ele é volátil, então ele começa a evaporar. Ou seja, as moléculas, elas vão sair do estado líquido e elas agora vão evaporando, beleza? E elas começam a passar, galera, para a fase de vapor. Saem do estado líquido e passam para a fase de vapor. Agora, o que acontece? À medida que essas moléculas elas vão evaporando, quando chegam no estado gasoso, elas vão se movimentando e vão colidindo umas contra as outras. O líquido é volátil, o líquido evapora. As moléculas saem do estado líquido e passam para o estado de vapor, estado gasoso.
Na fase de vapor, as moléculas vão se movimentando e colidindo umas contra as outras. Galera, essas colisões, beleza? Essas colisões entre as moléculas produz uma força. E essa força nós chamamos pressão de vapor, belezinha? Então, as colisões produzem uma força e essa força nós chamamos pressão de vapor, belezinha? Então, esse é o conceito de pressão de vapor. É uma força produzida pelas colisões entre as moléculas de uma substância que se encontram na fase de vapor. Belezinha? Agora, galera, eu preciso chamar a atenção de vocês agora para dois detalhes importantes relacionados com a pressão de vapor, tá? Então eu vou destacar aqui, meus feras, atenção, atenção, atenção. Venham legalzinho aqui comigo. Primeiro, fiquem espertos, tá? Quanto mais volátil é o líquido, mais ele evapora. Quanto mais ele evapora, mais moléculas na fase de vapor, mais colisões, maior é a pressão de vapor, belezinha? Galera, pressão de vapor, eu vou abreviar e vou colocar PV. PV, pressão de vapor. Então, quanto mais volátil, mais evapora, mais moléculas na fase de vapor, mais colisões, maior a pressão de vapor. Beleza? Quanto menos volátil é o líquido, menos ele evapora. E se ele evapora menos moléculas na fase de vapor, menos colisões, menor a pressão de vapor. Belezinha? Então fiquem espertos, galera. A volatilidade do líquido interfere diretamente na pressão de vapor. Trazendo isso para o lado prático, vamos comparar o éter e a água. O éter é mais volátil, então o éter apresenta maior pressão de vapor. A água é menos volátil, evapora menos, então a água comparada com o éter, ela possui menor pressão de vapor. Belezinha? Galera, outra coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês. Venham legalzinho aqui comigo. Quando aumenta a temperatura, aumenta a evaporação. Belezinha? No que aumenta a evaporação, mais moléculas na fase de vapor, mais colisões, maior a pressão de vapor. No que a temperatura diminui a evaporação. No que a evaporação diminui, menos moléculas na fase de vapor, menos colisões, menor a pressão de vapor. Beleza? Então, meus feras, vamos trazer isso daqui para o lado prático. Vamos trazer essa informação para o lado prático, tá? Nós temos a Lagoa Mundaú, beleza?
e a água da Lagoa Mundaú evapora. E à medida que a água da lagoa vai evaporando, ela vai gerando pressão de vapor. Agora vamos comparar dois horários, 8 horas da manhã e 1 hora da tarde. Galera, 8 horas da manhã ainda está mais frio, vamos dizer assim. Então a temperatura é menor. A água da lagoa, às 8 horas da manhã, evapora menos. Então, às 8 horas da manhã, gera menor pressão de vapor. A 1 hora da tarde, a temperatura é maior. Então, a água da lagoa evapora mais, gerando maior pressão de vapor. Beleza? Inclusive, galera, a dica belezinha é a gente sempre associar pressão de vapor com evaporação. Pressão de vapor com a evaporação. Tudo aquilo que faz com que a evaporação aumente, aumenta a pressão de vapor. E tudo aquilo que faz com que a evaporação diminua, resulta numa diminuição da pressão de vapor. Belezinha? Então, meus feras, esse é o primeiro conceito importante na introdução do conteúdo de propriedades coligativas. Pressão de vapor. Beleza, galera? Deu para entender legalzinho aqui, meus feras? Legalzinho, já sabem, qualquer coisa, só voltar o vídeo e assistir a explicação novamente. Nós vamos agora para o segundo conceito importante, que é a temperatura de ebulição. Beleza? Temperatura de ebulição. Eu vou explicar aqui no quadro, tem um tracinho aí no conceito, aí daqui a pouco, galera, vocês vão destacar esse conceito e a gente já preenche o tracinho, tá? Meus feras, escutem muito legalzinho o que eu vou dizer a vocês agora. Um líquido, seja ele qual for, um líquido entra em ebulição quando ocorre isso daqui, galera. Quando a pressão de vapor desse líquido se iguala com a pressão atmosférica, tá? Então, sempre que a pressão de vapor de um líquido se iguala com a pressão atmosférica, nós temos o líquido em ebulição, certinho? Líquido em ebulição. Então, o tracinho que a gente tem para preencher é isso daqui. A temperatura de ebulição, ela está associada com a pressão de vapor, se igualando com a pressão atmosférica, tá? Agora, galera, vamos fazer o seguinte, vamos trazer isso daqui para o lado prático, vamos lá? No nosso módulo, embaixo do conceito, nós temos aí um espaço para a gente trabalhar gráfico. E nesse gráfico, eu vou procurar trazer para o lado prático, tá certo? No gráfico, vocês vão anotar isso daqui, galera. Variação da pressão pela variação da temperatura, beleza? Variação da pressão em função da variação da temperatura. Aí eu vou colocar aqui pra gente, galera,
três curvinhas, tá? Essas curvas, elas têm um nome. Elas são chamadas de curva de pressão de vapor. Curva de pressão de vapor. Então, galera, essa primeira curva, no nosso exemplo prático, ela se refere ao éter. Essa segunda curva, ela se refere ao etanol, álcool etílico, né? Álcool etílico, etanol. E essa terceira curva se refere à água. Belezinha? Então nós temos curva da pressão de vapor do éter, curva da pressão de vapor do etanol e curva da pressão de vapor da água. Belezinha? Galera, nós estamos aqui em Maceió, cidade litorânea, e ao nível do mar, a pressão atmosférica é 1 atm. E aí eu vou destacar aqui, beleza? Ao nível do mar, galera, a pressão atmosférica é 1 atm. Então, estamos em Maceió, ao nível do mar, cidade litorânea, e a pressão atmosférica aqui em Maceió é 1 atm. Então, galera, se em Maceió a pressão atmosférica é de 1 atm, então qualquer líquido aqui em Maceió só irá ferver, só irá entrar em ebulição quando a pressão de vapor dele também chegar a 1 atm. Porque aí a pressão de vapor chega a 1 atm, se iguala com a pressão atmosférica, que é 1 atm, e o líquido começa a ferver, tá? E é isso o que a gente vai representar aqui nesse gráfico. Venham legalzinho aqui comigo, meus feras. Beleza? Vamos começar pelo éter, tá? Então, galera, a gente pega o éter e nós agora começamos a aquecer. Beleza? A gente vai aquecendo. À medida que a gente vai aquecendo, olhem aqui para cima. À medida que a gente vai aquecendo, a pressão de vapor vai subindo. Então, quanto mais a gente aquece, mais a pressão de vapor ela sobe. Então, vamos lá. A gente pega o éter, começa a aquecer. A pressão de vapor dele vai subindo. Opa! A pressão de vapor do éter chegou a 1 atm. Galera, quando a pressão de vapor do éter chega a 1 atm, ela se iguala com a pressão atmosférica e o éter ele começa a ferver, tá bom? A título de curiosidade, galera, a temperatura de ebulição do éter é 34 graus Celsius. Ou seja, a 34 graus Celsius, para o éter, ocorre a igualdade da pressão de vapor com a pressão atmosférica e o éter entra em ebulição. Vamos pegar esse mesmo raciocínio e vamos trazer para o etanol. Olha aqui, galera. Vamos começar a aquecer o etanol. A gente vai aquecendo. A pressão de vapor vai subindo. Vamos lá. Aquecendo, pressão de vapor subindo.
aquecendo, pressão de vapor subindo. Opa, galera, pressão de vapor do etanol, do álcool etílico, chegou a 1 atm. No que ela chega a 1 atm, ela se iguala com a pressão atmosférica. E quando a pressão de vapor se iguala com a pressão atmosférica, o líquido entra em ebulição. Nesse caso, o etanol, o álcool etílico, começa a ferver. A título de curiosidade, galera, a temperatura de ebulição do etanol é 78 graus Celsius, tá? Belezinha? A 78 graus Celsius, a pressão de vapor do etanol se iguala com a pressão atmosférica e o etanol entra em ebulição. Agora vamos pegar o mesmo raciocínio para a água. Vamos lá. Você está em casa, você pega uma panela e agora você coloca água dentro da panela, leva ao fogão, começa a aquecer. À medida que você vai aquecendo a água na panela, a pressão de vapor, ela vai subindo, tá? Então a gente tem isso aqui, galera. A gente vai aquecendo e a pressão de vapor, ela vai subindo. Quando a pressão de vapor da água chega a 1 atm, ela se iguala com a pressão atmosférica e dentro da panela a água entra em ebulição. Então, sempre que você colocar água na panela, levar no fogão, aquecer e observar que ela está fervendo, já fiquem espertos. Se a água está fervendo dentro da panela, é porque a pressão de vapor dela chegou a 1 atm, se igualou com a pressão atmosférica e por isso a água entrou em ebulição, começou a ferver, tá? No caso da água, a temperatura de ebulição é de 100 graus Celsius. Certinho, meus feras? Entenderam belezinha aqui? Legalzinho? Então, meus feras, vamos agora trabalhar um detalhezinho extremamente importante com relação à temperatura de ebulição, tá? No nosso módulo, nós temos, galera, essa seguinte colocação, beleza? Acompanhe legalzinho. Ela coloca assim: fatores que influenciam na temperatura de ebulição. E nós temos espaço para a gente trabalhar isso, tá, galera? Eu vou anotar aqui para a gente, tá? Fatores que interferem na temperatura de ebulição. Vamos legalzinho aqui comigo. Vou anotar. Fatores que interferem na temperatura de ebulição de um líquido. Meus feras, eu quero chamar e eu preciso chamar a atenção de vocês para 2 fatores, tá? O primeiro deles, galera, é a volatilidade.
Fiquem espertos, legalzinho aqui comigo, beleza? Galera, para explicar a vocês como a volatilidade interfere na temperatura de ebulição, eu vou chamar a atenção de vocês aqui para esse gráfico. Olhem legalzinho. Éter, etanol e água. Desses três líquidos, galera, desses três, o mais volátil, o que evapora mais, é o éter. E observem que dos três, o éter é o que apresenta a menor temperatura de ebulição. Então comecem a guardar legalzinho no juízo, tá? Quanto mais volátil é o líquido, menor é a temperatura de ebulição dele. Outra coisa, galera, desses três líquidos, o menos volátil é a água. E observem que dos três, a água é o que apresenta a maior temperatura de ebulição. Então, guarda legalzinho no juízo. O mais volátil tem a menor temperatura de ebulição. O menos volátil apresenta a maior temperatura de ebulição. Tá bom? Então, a volatilidade é um fator que interfere na temperatura de ebulição de um líquido, beleza? Mais volátil, menor temperatura de ebulição. Menos volátil, maior temperatura de ebulição. Meus feras, o segundo fator que interfere na temperatura de ebulição de um líquido é a altitude. A altitude, beleza? A gente tem essa situação. Quanto maior a altitude, menor, galera, menor é a temperatura de ebulição de um líquido. Quanto menor a altitude, maior a temperatura de ebulição de um líquido, beleza? E aí eu vou dar um exemplo bem prático a vocês. Galera, se a gente pega, belezinha, e sobe uma montanha, beleza, estamos ali viajando legalzinho e tal, aí a gente sobe a montanha, lá em cima da montanha a altitude é maior, então lá em cima da montanha a temperatura de ebulição, por exemplo, da água é menor. A água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar. Mas quando a gente vai subindo, a temperatura de ebulição vai diminuindo. Então, em cima de uma montanha, a temperatura de ebulição da água é menor que 100 graus Celsius. Aqui na praia, aqui embaixo, a temperatura de ebulição dela é maior. Aqui na praia é 100 graus Celsius. Em cima da montanha é uma temperatura inferior a 100 graus Celsius, beleza? Por exemplo, galera, São Paulo, capital. São Paulo, capital, fica localizada em cima de uma serra, acima do nível do mar. Então, em São Paulo, capital, a água não ferve a 100 graus Celsius, não. Ela ferve abaixo de 100 graus Celsius. Aqui na praia, ferve a 100. Em cima da montanha, abaixo de 100. Então, volatilidade e altitude são os dois fatores que interferem na temperatura de ebulição de um líquido, tá? Legalzinho, legalzinho, galera. Porque com isso nós fechamos a introdução
do assunto de propriedades coligativas, beleza? Eu vou esperar agora que vocês anotem tudo para que a gente possa continuar. Belezinha, meus feras? Anotem. Legalzinho, legalzinho. Continuando. Vamos lá, galera. Tópico 2. Tópico 2. Propriedades ou efeitos coligativos. Trabalhamos a introdução, trabalhamos os dois conceitos importantes, pressão de vapor, temperatura de ebulição. Agora, galera, nós vamos entrar nas 4 propriedades coligativas, tá? Primeiro, o conceito de propriedades ou efeitos coligativos. Acompanhe legalzinho e completem, galera. São alterações que ocorrem em um solvente volátil. Completa aí o tracinho com a palavra volátil. São alterações que ocorrem em um solvente volátil pela adição de um soluto não volátil. Vou repetir. Propriedades coligativas ou efeitos coligativos são alterações que ocorrem em um solvente volátil quando nós adicionamos um soluto não volátil. Por exemplo, a água é um solvente volátil. O açúcar, o sal de cozinha são exemplos de solutos não voláteis. Galera, quando a gente pega o sal, coloca na água, ou então quando a gente pega o açúcar e coloca na água, a presença do sal, a presença do açúcar gera alterações, beleza, em propriedades da água. E essas alterações geradas nós chamamos de propriedades coligativas ou efeitos coligativos. Vamos lá, meus feras. Primeira propriedade coligativa: tonoscopia ou tonometria. Completem. Indica o abaixamento da pressão de vapor. Completem aí. Pressão de vapor, beleza? Indica o abaixamento da pressão de vapor de um solvente volátil pela adição de um soluto não volátil. Galera, a água, ela é volátil. Ela vai evaporando, mas quando a gente coloca sal ou quando a gente coloca açúcar, a evaporação da água diminui. E se a evaporação da água diminui, então, galera, a pressão de vapor da água também diminui. Lembrem do que eu disse a vocês ainda há pouco na introdução. Associem pressão de vapor com evaporação. Se evapora mais, a pressão de vapor aumenta. Se evapora menos, a pressão de vapor diminui. Belezinha? Então, repetindo, a água está evaporando legal. Eu coloco sal ou então eu coloco açúcar. A evaporação da água diminui. Como consequência, a pressão de vapor dela também diminui. Essa propriedade, ela é coligativa e nós chamamos de tonoscopia ou tonometria. Belezinha? Por exemplo, galera, até vamos pegar esse lado prático. Vamos comparar a água da Lagoa Mundaú com a água do mar. A água do mar, ela tem muito mais sal, vamos dizer assim, do que a água da Lagoa Mundaú. Então, como a água do mar, ela tem muito mais sal, então a água do mar evapora menos que a água da lagoa. Se a água do mar evapora menos, ela tem uma pressão de vapor menor. Belezinha?
Então, meus feras, essa é a primeira propriedade coligativa. Tonoscopia ou tonometria indica o abaixamento da pressão de vapor de um solvente volátil pela adição de soluto não volátil. Segunda propriedade coligativa, ebulioscopia ou ebuliometria. Completem. Indica o aumento da temperatura de ebulição. Coloquem aí, galera, temperatura de ebulição. Indica o aumento da temperatura de ebulição de um solvente volátil pela adição de um soluto não volátil. Vamos pegar um exemplo bem prático. A água, né? Não existe exemplo mais prático do que a água. A água, como nós vimos ainda há pouco, ao nível do mar, ela vai ferver a 100 graus Celsius. Quando a gente coloca sal, ou então quando a gente coloca açúcar na água, galera, a presença do sal, a presença do açúcar vai alterar a temperatura de ebulição da água. Ela não vai ferver mais a 100. A presença do sal ou a presença do açúcar provoca aumento da temperatura de ebulição da água. Esse aumento na temperatura de ebulição da água, gerado pela presença de sal, açúcar, soluto não volátil, isso resulta na nossa segunda propriedade coligativa, ebulioscopia ou ebuliometria. Belezinha? Meus feras, virem a página. Vamos para a terceira propriedade coligativa, chamada de crioscopia ou criometria. Indica o abaixamento da temperatura de congelamento. Coloquem aí, galera. Temperatura de congelamento. Beleza? Então, meus feras, crioscopia ou criometria, repetindo, indica o abaixamento da temperatura de congelamento de um solvente volátil pela adição de um soluto não volátil. Vamos continuar com a água sendo o nosso exemplo. Galera, a água, ela congela a 0 graus Celsius. A 0 graus Celsius, ela vira gelo. Agora, quando a gente coloca sal ou quando a gente coloca açúcar, a água não vai congelar a 0 graus Celsius, não. Ela passa a congelar abaixo de 0 graus Celsius. É só você pegar como exemplo a água do mar. A água do mar não congela a 0 graus Celsius, não. A água do mar congela a uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Por quê? Porque ela tem sal, ou melhor, no plural, ela tem sais. E a presença dos sais fazem com que a temperatura de congelamento da água diminua. Essa propriedade coligativa, tá? Nós chamamos de crioscopia ou criometria. Belezinha? Então, a presença dos sais faz, né? Colocando aqui na concordância legalzinho, né? A presença dos sais faz com que a temperatura de congelamento da água diminua. Isso nós chamamos de crioscopia ou criometria, beleza? Então, meus feras, essas são as três primeiras
propriedades coligativas, tá? Só para fixar bem legalzinho no juízo de vocês, eu vou fazer, galera, esse esquemazinho aqui, tá certo? Vamos lá. Só para fixar legal. Eu vou pegar um recipiente, belezinha, belezinha. E aí, galera, dentro desse recipiente, eu vou colocar um solvente volátil. Por exemplo, a água. Agora eu vou adicionar nesse solvente volátil um soluto não volátil. Quando a gente adiciona esse soluto não volátil no solvente volátil, nós iremos provocar 3 alterações nas propriedades desse solvente volátil. Primeira alteração, meus feras, primeira alteração, tá? Vai baixar a pressão de vapor. Esse abaixamento da pressão de vapor nós chamamos de tonoscopia ou tonometria. É a primeira propriedade coligativa. Segundo, meus feras, vai aumentar a temperatura de ebulição desse solvente volátil. É a nossa segunda propriedade coligativa, que nós chamamos de ebulioscopia. Terceira, galera, vai baixar a temperatura de congelamento. Temperatura de congelamento desse solvente volátil. Esse abaixamento da temperatura de congelamento nós chamamos de crioscopia. Beleza? Então, meus feras, essas são as nossas 3 primeiras propriedades coligativas. Legalzinho, legalzinho? Beleza, meus feras. Agora que nós entendemos bem legalzinho, tá? Esse contexto de tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia, agora, na sequência do módulo, nós temos uma observação que é muito importante, galera. E o SESMAC, por exemplo, ele já abordou essa observação aqui em questões. Destaquem e completem legalzinho aqui comigo. Observação: os efeitos coligativos dependem apenas de um fator. Os efeitos coligativos, as propriedades coligativas, elas só dependem de um fator. Continuem. O número de partículas. O número de partículas do soluto não volátil. Completem aí, galera. Beleza? Os efeitos coligativos, as propriedades coligativas dependem apenas de um fator: o número de partículas do soluto não volátil. Façam um favorzinho pra gente. Galera, tem um ponto. Em vez de ponto, coloquem uma vírgula e continuem a frase. Vamos trabalhar mais mastigadinho. Botem uma vírgula e vamos continuar a frase. Coloquem assim: ou seja, outra vírgula.
ou seja, da concentração em mol. Ponto final. Beleza? As propriedades coligativas só dependem de um fator: o número de partículas do soluto não volátil, ou seja, da concentração em mol. Da concentração em mol, ponto final, tá? Beleza? Agora, meus feras, façam o seguinte. No verso, a gente tem bastante espaço. E aí, no verso, vocês vão anotar isso daqui, tá bom? Venham legalzinho aqui comigo, meus feras. Coloquem. Importante. Aí coloquem assim, galera. Quanto maior a concentração em mol da solução, temos, prestem atenção, quanto maior a concentração em mol da solução, meus feras, temos menor pressão de vapor, nós temos maior temperatura de ebulição e nós temos menor temperatura de congelamento, ok? Então, olhem para mim, já vocês voltam a copiar. Olhem para mim. Galera, quando vocês pegarem uma questão perguntando assim, qual das soluções abaixo apresenta menor pressão de vapor? Ou então, qual das soluções abaixo apresenta maior temperatura de ebulição? Ou então, qual das soluções abaixo apresenta menor temperatura de congelamento? A nossa resposta vai ser a solução que apresenta maior concentração em mol. Belezinha? Aquela solução que apresentar maior concentração em mol, ela vai apresentar menor pressão de vapor, maior temperatura de ebulição, menor temperatura de congelamento. Legalzinho? Vocês vão anotar isso daqui no verso, tá? E aí, galera, anotem legalzinho, beleza? Deem uma pausa aí. Aperta na pausa, congela a imagem, copia no verso. Eu vou ficar esperando vocês aqui, beleza? Pronto, galera. Copiaram, tiraram da pausa, massa. Então agora vamos trabalhar uma questão, um exemplo, para a gente compreender legalzinho isso daqui, tá? Nós temos esse exemplo aí no nosso módulo. Vamos que vamos, meus feras. O exemplo coloca assim: qual das soluções abaixo, sublinhem, apresenta menor temperatura de início de congelamento? Olha aí, galera. A questão quer saber qual dessas 5 soluções vai apresentar menor temperatura de congelamento. Resposta: aquela que possui maior
concentração em mol. Agora calma, calma para não cair em pegadinha. Calma para não cair em pegadinha, tá? Ninguém copia nada agora, só belezinha comigo, depois vocês vão copiar. Galera, na letra A, nós temos aqui a glicose, C6H12O6. A concentração dela é 0,3 mol por litro. O emissão é a abreviação de mol por litro, tá? Na letra B, galera, nós temos um sal, o iodeto de sódio, e a concentração dele é 0,2 mol por litro. Na letra C, nós temos um outro sal, o iodeto de cálcio, e a concentração dele 0,3 mol por litro. Eu vou continuar aqui, tá? Legalzinho aqui comigo. Já vocês vão copiar, beleza? Galera, na letra D, nós temos sacarose, açúcar, sacarose, concentração 0,2 mol por litro. E na letra E, nós temos um ácido, o ácido bromídrico, concentração 0,4 mol por litro, tá? Galera, sabe qual é a pegadinha que esse tipo de questão traz pra gente? É porque a regra diz: quanto maior a concentração em mol, menor a temperatura de congelamento. Dessas 5 concentrações, dessas 5 soluções, aqui apresenta maior concentração aos nossos olhos, é a letra E. Então, a nossa tendência é chegar na letra E e marcar ela como sendo o gabarito. Mas, galera, ela não é a resposta. Esse tipo de questão traz uma pegadinha muito grande. Olhem para cá. Primeira coisa que eu vou chamar a atenção de vocês. Galera, glicose é açúcar. Sacarose é açúcar, carboidratos. Açúcares, carboidratos, quando colocados em água, a estrutura da molécula não se altera. Beleza? Glicose, continua glicose. Sacarose, continua sacarose. Portanto, galera, guardem no juízo. Quando a gente pega carboidratos e colocamos na água, a estrutura não altera, então a concentração também não altera, ok? A concentração da glicose permanece constante, a concentração da sacarose também permanece constante. Agora, na letra B e na letra C, nós temos sais. Ô, galera, nós trabalhamos sais. Lembrem legalzinho que quando a gente pega o sal e coloca na água, ele se dissocia. Ele libera o cátion, ele libera o ânion. Então, quando a gente pega o iodeto de sódio e coloca na água, ele libera o cátion sódio e ele libera
o ânion iodeto. Belezinha? Escutem com muita atenção o que eu vou dizer a vocês agora, porque tem assuntos lá na frente que vão exigir o que eu vou dizer agora. Galera, para a gente calcular a concentração de um íon, a gente deve fazer isso aqui. A gente deve pegar o coeficiente desse íon e multiplicar pela concentração da solução. Eu vou repetir. Para a gente determinar a concentração do íon, a gente pega o coeficiente dele e multiplica pela concentração da solução, ok? Portanto, galera, 1 vezes 0,2, 0,2 mol por litro. Aqui, galera, 1 vezes 0,2, 0,2 mol por litro. Então, a concentração do cátion sódio é 0,2. A concentração do ânion iodeto é 0,2. Agora, galera, o cátion sódio e o ânion iodeto, eles estão dentro da mesma solução. Eles estão dentro do mesmo recipiente, dentro da mesma solução. Então, agora, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai somar. A gente vai somar as concentrações dos íons, o que vai dar 0,4 mol por litro. Opa, galera! Aquela concentração que parecia ser 0,2, na realidade, ela é 0,4. Vamos fazer o mesmo raciocínio na letra C. A gente pega o sal, iodeto de cálcio, coloca na água, ele libera o cátion cálcio e o ânion iodeto. Família 2A, o NOx é mais 2. Família 7A, o NOx é menos 1. Agora vamos balancear. Aqui tem 2 iodos, então eu vou colocar 2 aqui na frente. Agora, vamos determinar as concentrações dos íons. Galera, 1 vezes 0,3, 0,3. Galera, 2 vezes 0,3, 0,3. O cátion cálcio e o ânion iodeto estão dentro da mesma solução, dentro do mesmo recipiente. Então, agora a gente soma, tá? Opa, só um detalhezinho, galera, só uma correção. 2 vezes 0,3 vai dar, meus feras, 0,6. 2 vezes 0,3, 0,6. Agora a gente soma. 0,3 com 0,6 vai dar 0,9 mol por litro. 0,9. Então, galera, aquela concentração, né, que se apresentou como 0,3, na realidade, ela é 0,9. Belezinha? Vamos aqui para a letra E. Mesmo raciocínio na letra E. Só que a letra E, ela traz um ácido. Sal se dissocia. Base se dissocia. Ácido
ioniza. Então eu pego o ácido, coloco na água, ele sofre ionização. Produz o cátion H+, e o ânion Br-. Vamos no mesmo raciocínio. Para determinar a concentração do íon, é só pegar o coeficiente, multiplicar pela concentração da solução. 1 vezes 0,4, 0,4. 1 vezes 0,4, 0,4. Eles estão dentro da mesma solução. 0,4 mais 0,4, galera, vai dar 0,8 mol por litro, ok? Então, galera, depois de fazer isso daqui, dissociação, ionização, dessas 5 soluções, qual é aquela que apresenta maior concentração em mol? Não é a letra C? Não é a letra C? 0,9. Então, se a concentração da solução do iodeto de cálcio é maior do que as das outras soluções, então, meus feras, a solução de iodeto de cálcio é a nossa resposta. Ela tem maior concentração e, portanto, a menor temperatura de congelamento, ok? Foi aquela pegadinha que eu disse a vocês, né? A princípio, a resposta parecia que era a letra E. Mas depois que nós fizemos esse processo, trabalhamos as concentrações dos íons e achamos as concentrações total, né? A concentração total de cada solução, então a gente descobriu que na realidade aquela solução que tem uma concentração total maior é a do iodeto de cálcio, gabarito letra C. Então, meus feras, prestem atenção. Quando vocês pegarem uma questão perguntando a solução que tem menor pressão de vapor, ou maior temperatura de ebulição, ou menor temperatura de congelamento, vocês vão ter que fazer isso daqui, belezinha? A que tiver maior concentração em mol vai ser a nossa resposta. Belezinha? Anotem, meus feras, para a gente seguir em frente, beleza?